Aleluia, santo és o nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos, Juízes, capítulo 16. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Juízes no capítulo 16, o seu versículo 19, nós vamos ler até o 22. Os irmãos querem que Jesus cura, irmãos? Nesse louvor, nesse momento da oração que o pastor estava orando, nesse louvor, Deus acabou de curar o irmão. Ele veio cá para testemunhar, né, irmão? Deus acabou de manifestar a cura. Jesus está presente e Ele ainda cura. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser, 16, capítulo 16, versículo 19. O capítulo é 16. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Aí. Então ele o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele no seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E girava ele um moinho no cárcere. 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Aleluia. Podei-vos assentar adorando ao Senhor, aquele que é digno de adoração e glórias. Irmãos, onde estão os jovens aqui? Levanta suas mãos. Pastor inteligente. Mariano, cadê você, rapaz? Levanta a mão. Você é jovem também. Irmão Pedro ali. Todos nós somos jovens na presença do Senhor. Não de idade, na presença do Senhor. De idade vai chegando uma certa fase que já não dá mais, né? Mas, aleluias. Irmãos, eu estava meditando uma palavra do Senhor. A Bíblia, ela é tremenda. E nós estamos no mês da renovação. E hoje é renovação das forças dos jovens. Os jovens renovando as suas forças. E existe uma pessoa aqui que já ouviu essa mensagem. A minha esposa. A minha esposa já ouviu lá em casa hoje. Porque quem é pregador, os ouvidos da esposa sofrem. Aí eu entrei no quarto, aí eu orava, estudava, aí Deus vinha com a mensagem. E ela estava lá na cozinha, lá fazendo o almoço, e eu vinha, e falei, nossa, o que Deus me deu? Aí eu contava tudo para ela. No início, irmãos, ela estava até falando em mistério. Oh, glória! Aí eu subia de novo, começava a estudar. E Deus vinha de novo, vinha falando com ela. Chegou num momento que ela estava assim, chega. Deixa eu terminar minhas tarefas, deixa eu cozinhar. Aí eu falei assim, não vou descer mais não. Deixa só eu e Deus agora. Senão eu ia apanhar. Mas ela já ouviu a mensagem. As esposas geralmente vêem a mensagem primeiro. Mas eu quero falar sobre a renovação das forças. E tem tantos homens da Bíblia, tantos heróis da fé, que está na galeria dos heróis da fé, mas um desses eu quis escolher e é Sansão. Porque falando de jovem, falando de renovação das forças, lógico, a gente vai imaginar Sansão. Eu queria falar sobre algumas, 3 fases, existem várias outras fases, mas 3 fases de Sansão. A fase do erro, a fase da queda e a fase da renovação. São as 3 fases que Sansão passou.
Mas para entrarmos e falarmos um pouco sobre Sansão, a gente precisa pegar o tempo que ele estava vivendo e o porquê que ele estava vivendo e o porquê que ele foi escolhido. A Bíblia conta a história de Moisés, que todo mundo já conhece a história de Moisés. A Bíblia conta que posterior a Moisés veio Josué. E Josué foi um grande guerreiro na presença de Deus. E ele levou o povo a conquistar as terras. E Josué, depois, ele distribuiu as terras para os líderes. Porém, Josué veio a falecer. E o povo, ele ficou sem liderança. E grande perigo é um povo sem liderança. Um povo sem pastor. Uma igreja sem pastor. Um jovem sem liderança. Por quê? Porque Deus levantou líderes. E esses líderes, Deus fala com os líderes, dá entendimento para os líderes para levar o povo, levar o rebanho a tomar certas decisões. As decisões têm que ser certas. Mas quando o povo está sem uma liderança, cada um pensa de um jeito. Um vai para um lado esquerdo, o outro vai para o lado direito, o outro volta para trás e o outro segue para frente. Porque não tem ninguém para guiar. E o que aconteceu com o povo de Israel é isso. A Bíblia conta que Josué veio falecer. E quando ele faleceu, agora o povo começou novamente a se contaminar com outros deuses. Começou a contaminar com os deuses da época. O povo continuou a pecar. Eram homens que casavam com mulheres de outras províncias. Eram mulheres que casavam com homens de outras províncias. E vinham trazendo seus deuses para dentro de Israel. E agora o povo começou a se contaminar. E o povo esqueceu de Deus. A nação hebreia, a nação de Israel, esqueceu do Senhor. E todas as vezes que a nação de Israel, todas as vezes que a nação hebreia esquecia do Senhor, Deus trazia juízo. Para quem? Para o povo de Israel. Para que o povo de Israel lembrasse quem é o Senhor. E agora, como o povo tinha esquecido do Senhor, o povo agora foi contaminado, mas uma nação poderosa tomou Israel. E agora trouxe um pavor sobre Israel, a ponto de o povo de Israel clamar ao Senhor. Agora o povo de Israel lembrou do Senhor, mas antes tinha esquecido do Senhor. Quando estava nos seus bel prazeres, quando eles estavam se contaminando no pecado, eles tinham esquecido do Senhor. Mas agora, quando o juízo veio sobre o povo de Israel, a dura cerviz veio sobre o povo de Israel, agora eles lembraram do Senhor. Às vezes acontece isso comigo e acontece com você. Às vezes no momento da bonança, às vezes no momento que as portas de emprego estão abertas, às vezes quando você abre o armário da tua cozinha, tem um arroz, tem um feijão, tem tudo, às vezes esquecemos do Senhor. É nesse momento que às vezes nós não vem para a igreja, às vezes nós não venhamos para a oração, às vezes esquecemos até mesmo de estudar a palavra do Senhor. Aí Deus às vezes permite que a luta, a dificuldade vem sobre as nossas costas, para a gente lembrar: meu Deus, me socorre. Mas Deus, ele é um Deus tão de compaixão, de tanta misericórdia, que por mais que você está passando uma grande dificuldade, Deus ainda, ele estende as mãos para te proteger, para te guardar. E assim Deus, ele fazia com Israel. No momento que Israel estava sob o juízo de Deus, no momento que Israel estava passando uma luta, eles clamaram: Senhor, nos socorre deste povo, dessa nação que está nos oprimindo. Aí Deus veio e começou a trazer liderança para o povo de Israel. Mas nessa fase não era liderança de reis, porque ainda não tinha sido estipulado reis. Então Deus começou a levantar juízes sobre a terra. Quando eu falo de juízes, eu não estou falando de juízes na área jurídica, embora eles tinham que obedecer à lei do Senhor, que Deus deu para Moisés. Mas esses juízes eram um pouco diferentes. Deus levantava homens valentes que iam proteger o povo de Israel e ia pelejar contra os seus inimigos. O mesmo caminho que Josué estava fazendo, eles iam continuar fazendo. Então Deus levanta o primeiro juiz, que é chamado Otiniel.
A Bíblia conta pouca história de Otiniel. Otiniel, ele era, além dele ser sobrinho de Caleb, ele era também genro de Caleb. E Deus levantou Otiniel. E Otiniel foi contra os inimigos juntamente com todo o seu exército. E eles venceram a guerra. E a Bíblia fala que houve paz, houve bonança durante 40 anos, porque existia uma liderança chamada Otiniel. Mas Otiniel veio falecer, e mais uma vez Israel ficou sem liderança. Quando Israel fica novamente sem liderança, mais uma vez o povo volta a se contaminar, volta a fazer aquilo que Deus não agrada, e mais uma vez Deus traz juízo sobre o povo. Deus permite que a nação venha e toma Israel, e traga juízo, traga jugo sobre Israel. E mais uma vez, Deus tem compaixão do povo de Israel. E Deus agora cuida do povo de Israel. E Deus levanta mais uma vez juízes. E assim foi. Deus levantava juízes. O juiz guerreava, tirava Israel da opressão dos inimigos. E passava um tempo, esse juiz morria e o povo abandonava novamente ao Senhor. O tempo passava e assim sucessivamente, como a roda gigante ia acontecendo, o povo lembrava do Senhor, o povo esquecia do Senhor, o povo lembrava do Senhor, o povo esquecia do Senhor. Agora Deus levanta Eude, e depois Deus levanta Baraque, juntamente com a profetisa Débora. Depois Deus levanta Gideão, que todo mundo conhece a história, aquele Gideão que malhava trigo no lagar. Deus levanta Gideões, e depois Deus levanta Jefité, até chegar em Sansão. Mas não parou por aí. Sansão não foi o primeiro e também não foi o último juiz. A Bíblia conta a história de outro juiz, porque ainda não existia reis, até chegar em Samuel. E depois de Samuel, Deus começa a levantar reis sobre a nação. Mas eu quero falar de Sansão, não quero falar dos outros juízes. É só para a gente entender aonde que Sansão ele veio na história. A Bíblia conta que Sansão era filho de uma mulher estéril. Ele nasceu através de um milagre. Porque as coisas de Deus é assim, meu irmão. As coisas de Deus, aquilo que parece que não tem como fazer, aí que Deus faz. Aí que Deus chega e prova, porque Ele é Deus. A mulher estéril, casada com Manoá. E de repente aparece um anjo para ela. E o anjo fala com ela que Deus, do ventre dela, nasceria uma criança. Imagina a felicidade dessa mulher. Contou para o seu marido. O marido até então ficou sem acreditar. Ele vai para o joelho, ele ora. E ele quer encontrar novamente com esse anjo que deu o recado para a esposa. E eles encontram esse anjo, e o anjo fala para eles, sim, realmente, vocês vão ter um filho, porém, esse filho é diferente, esse menino é diferente de todas as crianças, esse menino é diferente de todos os jovens. Mas por quê? Porque enquanto você estiver grávida, você não vai poder tomar bebida forte, e você não vai tomar a bebida que é o fruto da uva, não vai poder. E quando ele nascer, além dele não tomar bebida forte, e nem comer, e nem tomar o fruto da uva, ele também não vai passar navalha sobre a sua cabeça, ele não vai cortar o cabelo, porque ele é escolhido, ele é nazireu do Senhor. A raiz hebraica de Nazireu é Nazar. Nazar significa separado, pastor Norberto. Mas separado de quê? Separado por Deus, para um propósito. Ele era um menino diferente. Ele era um jovem diferente. Não é a mesma coisa do jovem da época. Imagina eu agora, ele adolescente. Imagina agora olhando para ele e ele jovem. Os jovens saíam para fazer suas festas. Os jovens saíam para tomar o suco da uva. E ele agora não podendo fazer isso. Imagina agora ele sozinho, separado, mas não importa. Ele tinha um propósito diferente na vida dele. Ele foi escolhido de uma forma diferente.
Deus tinha um tratado diferente com ele, Deus tinha algo diferente com ele. Eu já faço um paralelo aqui nessa noite. Você também tem algo especial para a tua vida, jovem. Você tem algo especial para a tua casa, para a tua vida, para os teus negócios. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para você diferente. E Deus do ventre da tua mãe, às vezes você não entendeu, porque Satanás ele tenta te afrontar. Às vezes você não entende, porque quando tua mãe estava grávida, as coisas foi tão difícil para ela. Às vezes você não entende, porque você é afrontado na escola, na faculdade. Às vezes você não entende, porque no teu trabalho você é tentado. Às vezes você não entende, porque as coisas são mais difíceis para você. Mas agora Deus já está te dando a resposta. As coisas são difíceis para você, porque você é diferente. Deus tem um projeto, Deus tem algo especial para a tua vida. Se você acredita nisso, então adore a Ele, o Deus, o Todo-Poderoso, que te escolheu com esse projeto especial. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu já sinto a presença de Deus, está gostoso. Ele tinha um propósito. Ele tinha que seguir esse propósito. O foco dele era o propósito. E qual o propósito de Sansão? Proteger a nação de Israel. E livrar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Porque os filisteus agora estavam trazendo jugo sobre o povo de Israel. Ele tinha um propósito. O problema de Sansão não era o propósito que ele tinha. O problema de Sansão é que ele tirou os olhos dele do propósito que ele tinha. Imagina Sansão olhando os jovens fazendo de tudo. Imagina a tentação que Sansão passou naquele momento. Imagina ele vendo os colegas dele fazendo coisas que ele não poderia fazer. Ele queria fazer também, ele queria agir também. Então isso foi fazendo com que as tentações fossem ficando mais fortes, a ponto dele começar a tirar os olhos do propósito. Não tira os olhos do propósito que Deus tem para você. Não tira os olhos do propósito que Deus tem para você, Jositã. Não tire, meu jovem, o propósito é grande. Deus tem algo sublime para você. Mas Satanás quer virar o seu rosto. Fala assim, não olha para o propósito, olha para o outro lado. As coisas lá são mais prazerosas. As coisas lá são melhores. Pode parecer ser melhor, mas no final é a morte. Não olhe para lá, vire para cá. Continue seguindo o propósito de Deus. Sansão agora, jovem, ele se encanta por uma mulher filisteia. E o problema de Sansão é que um homem, um jovem, ele vai achar outras mulheres, moças bonitas, na escola, na faculdade. Mas tem coisas que não é para você pegar. Pode ser bonita, pode ser formosas, mas não te pertence. Não é isso que Deus tem para você. E o que aconteceu com Sansão? Que ela poderia ser formosa, mas ela filha de filisteus. Ela era filisteia. Não era do mesmo povo. Era um povo pagão que adorava outros deuses, que vivia no pecado. E sabe o que eu imagino? Ele encanta com a filisteia, e no coração dele ele quer casar com ela. Ele quer fazer uma aliança com ela. Eu quero que você entenda, meu irmão. A Bíblia fala que sobre o casamento é algo tão sério, que no momento que você casa, você se torna um com aquela pessoa. É a mesma carne, é um só com aquela pessoa. Agora imagina o que aconteceu com Sansão. Se você entender sobre o casamento naquela época, casamento significava aliança. O homem poderoso, que era líder e queria ganhar mais poder, ele se aliava com outros que tinham mais poder. Mas através de palavras, não. A palavra era pouco. Eles poderiam voltar atrás das palavras. Então a forma deles fazer aliança era dar a filha dele em casamento.
Então eles casavam as filhas e fazia-se uma aliança. Você quer saber que isso é tão verdade, que a Bíblia fala lá mais para o futuro, que Acabe, sendo israelita, Acabe conhecendo ao eterno Deus, o Todo-Poderoso, Yahvé, mesmo assim, ele faz aliança com a Fenícia, ele faz aliança com Jezabel, mas não porque ele amava Jezabel, não, é porque tinha uma aliança de povos, porque ele queria a riqueza que o outro tinha, e queria alcançar mais poder. O casamento, ele traz uma aliança, ele traz um pacto, pastor Mindo. E o que Sansão queria? Fazer uma aliança, mas não com o seu povo. Ele queria fazer uma aliança com o próprio inimigo. O povo era inimigo do povo de Israel. Agora, se Sansão casasse com o povo filisteu, Sansão agora ia misturar com o inimigo, ia ter o inimigo dentro de Israel. É por isso que é muito sério isso. E quando eu falo de aliança de Sansão, logo o Espírito Santo ele já brada no meu coração, para nós não fazermos aliança. Mas sobre casamento, não é sobre o casamento, não é isso. Sabe o que a Bíblia fala já no Novo Testamento? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, se eu vou para o mundo, se eu pratico as coisas do mundo, eu estou fazendo aliança com aquilo que não é santo, aquilo que é pecado. Eu largo as coisas de Deus e eu caso com as coisas do mundo. Não faça isso, você tem um propósito diferente. Deus tem algo diferente para você. Não se contamine, não se contamine. Agora Sansão, ele fala para o pai dessa moça. O pai repreende. O pai fala, não, ela não é dos nossos povos. Mas Sansão ele insiste, a ponto do pai descer com ele para conversar com o pai da moça. E no momento que Sansão está descendo para conversar com o pai da moça, e eles conversam com o pai da moça, mas no momento que eles estão voltando, de repente vem um leão e pula em Sansão. Sansão pega aquele leão e ele abre o leão no meio. A força de Sansão era tão forte. Só que eu fico imaginando, era necessário Sansão fazer isso? Talvez era, talvez porque eles iam morrer e Sansão foi proteger os pais, ou talvez não. Se Sansão não tivesse a força que ele tinha, ele poderia livrar do leão, não poderia? Ele poderia passar para o outro lado. Mas eu fico imaginando um jovem agora com toda a vaidade dizendo, Deus me deu a força para matar o leão, os meus pais estão me vendo, agora eu vou mostrar para o meu pai o que eu sou capaz. E matou o leão. Não estou dizendo que é isso, mas poderia ser isso. Só sei que ele matou o leão. E matar o leão não é o problema. Eles vão e vai para casa. E a Bíblia fala que depois de alguns dias, pastor Oswaldo, depois de algum dia ele volta. Quando ele volta, ele resolve passar onde Jostão Leão estava morto. Mas o que eu achei interessante, que eu estudei sobre isso, que tempo que tem para um ser vivo, um animal, começar a putrificação? Eu estudando, no mínimo 24 horas, já começa a feder, já começa a ficar terrível, não dá para aproximar. Sansão agora ele passa e ele vê o leão morto, e já tinha alguns dias que o leão estava morto, presbítero Mateus, e ele vai até aquele leão. Eu fico imaginando, se fosse qualquer um de nós que estivesse aproximando do leão, a gente cobriria o rosto, o nariz, porque não aguentaria o fedor que já estava aquele leão. Mas o que eu acho interessante e curioso é que, mesmo Sansão sabendo que estava fedendo, ele não preocupou com o mau cheiro, com a putrificação do leão. Ele preocupou com o mel que estava no leão, porque ele percebeu que tinha abelha. Quando ele chegou tinha mel sobre o leão. O mau cheiro estava terrível, mas o que importa é eu pegar o mel.
Eu não estou conseguindo porque está tão terrível. Mas não importa. Não estou preocupando com o mau cheiro. Eu quero a doçura que está no leão. Espírito Santo. O mau cheiro não chamou a atenção do leão, mas sim o mel. Sabe o que é, irmãos? Às vezes não importa a podridão que está o pecado. Às vezes o negócio está cheirando mal. Às vezes dá nojo. Às vezes a pornografia dá nojo. Às vezes o negócio não consegue nem ouvir como a pessoa está fazendo. Às vezes parece terrível o pecado. Às vezes você diz, meu Deus, eu não sei como é que aquele jovem consegue. Mas ele não está preocupando com a podridão do pecado. Ele quer os prazeres. Ele quer o prato bonito. Ele quer o mel. Ele não está preocupando com o que está acontecendo. Ele está metendo a mão no mel. Ele quer o mel. Ele não importa com o pecado. Mas eu digo uma coisa para você pegar o mel que está na boca do leão, você precisa encostar no leão. Para você pegar o mel que está na boca do leão, você precisa encostar na podridão. Não tem como. Para tirar o mel dentro do leão, tem que tocar na podridão. Porque o mel está dentro da podridão. Não tem como, presbítero Mateus, usufruir dos pratos do mundo sem se contaminar com ele. Tem, pastor Armindo, usufruir do prato do mundo sem se contaminar com ele? Não tem. O problema é que muita gente pensa, eu posso ir lá fora rapidinho, mas eu continuo crente. Eu posso dar uma voltinha lá fora, mas eu continuo fiel. Não, pastor, eu continuo crente. Não, pastor, sou jovem, mas eu estou orando lá em casa. Eu só estou dando uma voltinha lá fora. Mas você está namorando com pessoas que não têm o mesmo princípio que você. Mas aqui dentro tem o Espírito, não tem. Não tem como sair lá fora, comer os pratos do mundo sem se contaminar com ele. Está se contaminando. Sansão, ele se contaminou. E você quer ver que o negócio é tão errado. E Sansão sabia que era errado. Porque Sansão, ele pega do mel e ele leva o mel até seus pais. O pai quer saber de onde que vem o mel. Da onde que vem o mel? Sansão não quis falar da onde que vem o mel. Ele não quis falar de onde que veio o mel porque ele sabia que ele errou. Ele sabia que ele cometeu um erro. Mas que erro? Porque os nazireus não poderiam tocar em coisas mortas, coisas podres, coisas sujas. Quem é santo, santifica-se mais. Quem busca a Deus, busca mais. Quem está cheio da presença, seja cheio da presença mais e mais. Não tem como voltar atrás para pecar. Não, nós temos que virar o rosto para o pecado e continuar vivendo em santidade. Se você for lá, o tempo passa muito rápido, mas se você for lá em Números, no seu capítulo 6, todo o capítulo, mas a partir do versículo 6, ali dá toda uma incumbência sobre o nazireado. Sansão tocou, mas não precisava de tocar. Não precisava não, Wesley. Quando existe dois tipos de nazireado. Existe aquele que é escolhido dentro dos ventres, que é no caso do Sansão. Mas existe aquele que fala assim, eu quero ser voluntariamente. E eles precisam se santificar. Então Deus, ele dá uma incumbência. Deus fala tudo que falou para Sansão. Você não pode chegar perto de mortos. Você não pode aproximar dos mortos. O negócio é tão grave que se um pai, se uma mãe ou se um irmão cair perto de uma pessoa que está se santificando, naquele momento ele fere, ele quebra o voto. Ele precisa ficar afastado durante 7 dias. E quando ele fica afastado, depois dos 7 dias, ele raspa a sua cabeça. Quando ele raspa a sua cabeça, ele está dizendo, Jostã, estou rapando minha cabeça porque eu cometi um erro. Mas eu tenho um desejo do nazireado dentro de mim.
mas eu cometi um erro, e eu quero trazer a renovação novamente. Eu quero voltar ao que eu era. Tudo que ele fez de errado fica para trás. No momento que ele raspa a cabeça, agora o cabelo vai começar a crescer novamente, e ali ele pode prosseguir, depois de ter ficado 7 dias em purificação. O problema é que Sansão percebeu que errou, mas continuou a sua vida como não tivesse errado. Sabe, a pessoa peca, continua, sabe que pecou, mas ela não dá 3 passos para trás para arrepender, pedir perdão e começar novamente. Ela fala, já errei mesmo, não tem problema, vou continuar minha vida. Mas não é assim não, meu irmão. Se errou, volte para trás, porque lá na frente as coisas podem piorar. Sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão, ele não retornou, ele não voltou e falou assim, eu pequei, meu pai, eu coloquei a mão sobre o morto, eu pequei, eu quero ir até o sacerdote, raspa minha cabeça novamente, eu quero começar de novo, eu quero começar de novo. Ele não fez isso, ele continuou prosseguindo. É melhor confessar e deixar o sacerdote raspar a cabeça do que lá na frente Dalila colocar a mão para rapar a cabeça, sendo que não é sacerdote. O que aconteceu aqui foi que Sansão, ele não retornou, mas ele prosseguiu o caminho. Mas lá na frente, as coisas ficaram piores para ele. Sansão, ele continua debaixo do pecado. E como o tempo passa muito rápido, nós vamos também resumir aqui. O casamento de Sansão, que ele queria tanto, não deu certo. Porque ele estava andando debaixo do pecado. E tem gente que acha que vai continuar andando debaixo do pecado e as coisas vão dar certo. Não vai dar certo, meu irmão. Já para de uma vez, começa do zero, porque não vai dar certo. Não tem como prosseguir uma coisa que está errada. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Não tem como prosseguir uma coisa que já está errada. Pare tudo, comece do zero. O casamento não deu certo, porque a própria noiva enganou Sansão. E ele fica com raiva. Ele fica com tanta raiva que ele pega 300 raposas. E ele olha e fala assim, agora que eu vou dar prejuízo para esse povo. E ele coloca fogo nas raposas e joga na seara. As raposas sentindo dor, uma foi para um lado, outra foi para o outro, e queimou toda a seara dos filisteus. E por causa disso, o pai da noiva morreu juntamente com a irmã, com todo mundo da noiva morreu. Porque os filisteus jogaram culpa no pai da noiva, achando que tudo ali já estava projetado. E agora eles começam a ter uma raiva tão grande de Sansão, e eles começam a perseguir Sansão. Eles começam a querer acabar com Sansão. Mas Sansão, ele parece que ele continua a sua caminhada e ele deita com a prostituta. Depois ele sai da casa de uma prostituta e ele começa a apaixonar por uma outra mulher que todo mundo já conhece a história. A Dalila, a tal Dalila. Mas a gente já sabe que o erro de Sansão cair, Sansão não caiu com Dalila, Sansão já tinha caído há muito tempo. Só estourou com Dalila. A Dalila engana Sansão. A Dalila recebeu muito dinheiro para entregar Sansão. E agora Dalila, onde está a tua força? E por 3 vezes Sansão engana a Dalila. Mas na 4ª, o inimigo ele vai observando. Ele vai observando e a pessoa vai brincando, ele vai observando. Depois o inimigo ele sabe o ponto fraco. E ele atinge o ponto fraco. E ele atingiu o ponto fraco de Sansão. E Sansão agora entregou o seu segredo. Ele falou que era o cabelo. Na verdade, não é o cabelo. É o voto. Não é o cabelo, é o voto. O cabelo faz parte de toda a trajetória de um voto. Tem não tocar no morto, tem não beber vinho, e tem o cabelo. É tudo junto. Não é só o cabelo.
mas ali era o final. Era o cumprimento que ele descumpriu todos os votos, ali era o final. E agora tirou o cabelo, porque a força de Sansão não estava no cabelo, a força do Sansão estava no Senhor. Ele achou que era no cabelo, aí de repente corta-se o cabelo de Sansão. E ele achou que ele estava com força ainda, mas ele não sabia que o Senhor, o Espírito Santo já não estava com ele. Aí que está o perigo, não dá para falar mais, não dá. Aí que está o perigo, a pessoa achar que ainda está com Deus. Hein, Jostão? A pessoa achar que está cheio do Espírito. A pessoa está vivendo uma vida toda errada e acha que está cheio do Espírito. Isso é um perigo. E agora Sansão achava-se que estava cheio do Espírito, mas eles pegam Sansão e eles furam o olho dele. Se ele tivesse lá atrás, hein, pastor Mindo? Lá atrás, reconhecido o erro dele, voltado ao sacerdócio, deixado raspar a cabeça e começado de novo, o olho dele não tinha sido furado. E essa é a mensagem de Deus para você. Não espere que seus olhos serem furados para entender que você precisa recomeçar. Não espere. Sansão, ele foi tão humilhado, irmãos. Ele começou a ser escravizado no moinho. Os irmãos, os mais antigos, sabem o que é moinho. Os mais antigos. Não, o pastor é jovem. Irmão Pedro ali, né? O moinho, a pessoa vai rodando. Ele vai rodando. E vai acabando, vai magaçando, né, as frutas, que eu também não sei o que é moinho. Eu só estudei, sou jovem. Aí de repente eles foram, vai rodando. Mas sabe o que eu acho interessante? Sansão agora está com os olhos furados. E eles começaram a rodar o moinho. Ele começou a rodar o moinho. E roda 360 graus. E a pessoa está no ponto A. E ele roda e cai no ponto A de novo. Aí vai 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos e vai no ponto A de novo. Sansão, ele estava sem o Espírito Santo de Deus e rodava o moinho, mas ele não saía do ponto A. Ele ficava 360 graus rodando o moinho. O que Deus quer dizer para você é: se faltar Deus na tua vida, se faltar o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai rodar e não vai sair do lugar, não vai sair. É por isso que você olha para uma pessoa, ela continua do mesmo jeito, ela não muda, ela não fala em mistério. E Deus, quando você conheceu ela da mesma forma, ela vive na miséria espiritual, é porque ela está rodando o moinho, ela está sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas o mais importante não é isso, porque Sansão estava rodando o moinho e ele passava 360 graus, saía do ar, voltava no ar, saía do ar, voltava no ar, saía do ar, voltava do ar. De repente ele começou a perceber que o cabelo dele começou a crescer. Ele não saía do lugar, mas ele começou a perceber que a renovação começou a chegar. Ele começou a ser renovado novamente. E, meu Deus, e você sabe o mais importante? Que o texto nos diz que o inimigo não percebeu que o cabelo dele estava crescendo. O inimigo não percebeu que não percebeu que ele estava sendo renovado. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai cegar o inimigo vai pensar que você está destruído. O inimigo vai pensar que agora sim, acabei com ele, acabei com o pastor, destruí. Não destruiu, porque os teus cabelos voltaram a crescer. Deus está te renovando, Deus está renovando a tua vida espiritual, e o inimigo está cego. Então aproveita e seja renovado agora. Rabacalabachere calabanda calabasturia dalabais. Rabanjoriaste calabasturia dalabarasteria. E para terminar, se o grupo de louvor quiser aproveitar, nós vamos encerrar com glória. Coloque de pé nesta noite. Isaías no capítulo 40, no seu versículo 31.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sansão tinha esquecido, parece, de Deus, mas na hora que ele estava rodando um hino, ele lembrou. E Deus renovou as forças dele. Ele começou a clamar a Deus, né? O texto fala que ele começou a clamar a Deus, ele começou a lembrar de Deus. E no momento que ele começou a lembrar de Deus, as forças dele começou a voltar. Aí cumpre o que está aqui em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos esperam? Quantos esperam no Senhor? Então Deus te renova hoje. Deus te renova hoje. Deus te renova hoje. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça até as plantas dos pés, aquele que não consegue mais adorar, que a partir de agora comece a adorar, começa a ser renovado agora, em nome de Jesus. Jovem, começa a profetizar, os teus sonhos serão renovados, você vai conseguir sim, a conquista Deus já te deu, em nome de Jesus. Seja renovado aí, comece a falar em mistério, comece a aproveitar que o Espírito, que a unção do Espírito de Deus está aqui nesta noite, e começa a falar em línguas, começa a adorar Ele. Sinta o renovo do Espírito Santo.